Então, tratando aqui do capítulo 3 do Jardim das Aflições, a ética de Epicuro, então, lembrando que nós estamos no estudo do Jardim das Aflições e na parte 2, ou parte 1, parte 2, em que Olavo vai examinar a filosofia ou a ética de Epicuro, na verdade a filosofia como um todo de Epicuro, no contexto daquela palestra no MASP, em que o José Américo Mota Peçanha estava apresentando a ética de Epicuro como um paradigma filosófico e ético não só útil ao homem, à humanidade, como queria o próprio Epicuro, mas, sobretudo, uma ética útil para o Brasil sair da crise de ética em que vivíamos, isso em 1990. Então, já que o Peçanha estava falando da importância fundamental de Epicuro, nos trazendo Epicuro como um remédio para os problemas do Brasil, o Olavo, nessa investigação, vamos retomar Epicuro e ver o que o homem dizia, né? Então, nós estamos nessa etapa da investigação do Jardim das Aflições, que, como foi falado no encontro anterior, muito bem destacado pelo Vinícius, a estrutura do livro, ele volta no Epicuro e começa a fazer, então, uma investigação histórica, uma espécie de, ou então sobrevoar e voltar lá atrás para entender toda a evolução da história das ideias até culminar novamente no MASP, na palestra do Peçanha. Então nós estamos nessa etapa do trajeto. Então, no que diz respeito a alguns pontos que o Olavo trata no capítulo 3, eu não vou ser tão generoso e minucioso como foi o Vinícius, nessa apresentação brilhante do capítulo 2 que ele fez para nós aqui. Vou tentar ser mais sintético. O Olavo começa então apresentando que, nos termos de Epicuro, a ética dele se divide em dois planos, ou duas partes: a ética teórica e a ética prática. A teórica é a ideia da superioridade da contemplação sobre a ação, da vida filosófica como um caminho para a felicidade, nos termos do próprio Epicuro. Esta premissa, esta ideia, na verdade, é comum à tradição filosófica grega, né, da prioridade da contemplação à ação. Mas o Epicuro vai ter uma forma especial de entender esse sentido de contemplação. E a segunda parte da ética é a ética prática, que nada mais é do que o tetrafármaco, né, que foi a solução epicúrea para todos os males do mundo, né? Então já tem uma cosmovisão aí, uma solução que, nos termos de Epicuro, seria a ética dele. Só que há um problema aí, né? O Olavo já expõe que esse tetrafármaco do Epicuro não é de modo algum uma ética, tendo em vista que a ética já tinha uma história um tanto sólida e clara a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, especialmente. Então, não tem nada a ver com o que os gregos anteriores a Epicuro chamavam de ética e tratavam a ética até então. Esse tetrafármaco que o Epicuro chama de sua ética nada mais é do que uma psicologia prática, né? Uma técnica para a conquista da felicidade. E essa felicidade, ressalto, sempre nos termos em que Epicuro entende a ideia de felicidade humana, né? O ócio contemplativo. E eu até acrescentaria, a partir das leituras, que tem até um cariz aí nihilista, né? Não sei se seria exato falar nisso, mas em alguma medida talvez daria para se dizer. A gente vai poder até constatar melhor à medida que a gente avança o estudo e vê em que medida é nihilista mesmo. O tetrafármaco consiste em 4 convicções. A primeira são uma espécie de recomendações, né, de princípios desta ética prática ou dessa psicologia prática de Epicuro. A primeira convicção é: não se deve temer a morte. A segunda: é fácil alcançar o bem através de rememorar coisas boas, no sentido epicúreo do que significa coisas boas.
Terceira convicção, não se deve temer a Deus. E quarto, é fácil suportar o mal. Olavo até lembra, né, que não precisa fazer muito esforço para perceber que a convicção mais fulcral aqui é a terceira, né, que não se deve temer a Deus. Quando se tem isto como um dos princípios fundamentais para qualquer coisa que seja, a gente vê que ali realmente está provavelmente o elemento mais importante que vai ter suas consequências quando nós adotamos esse princípio para qualquer coisa que seja na nossa vida, seja na ética, na psicologia, etc. Aí Olavo vai apontar algumas inconsistências desse esquema farmacológico do Epicuro. Primeiro, se tudo o que imaginamos existe em algum lugar, não teremos de continuar a existir depois da morte, já que familiares, amigos e mesmo inimigos se lembrarão de nós. Então, uma vez que se lembram de nós, nós passamos a existir. O problema é que Epicuro defendia a extinção do homem após sua morte física. Então já tem uma contradição brutal aí, né? Se o fato de lembrarmos ou imaginarmos coisas, elas existem, se nós morrer, nem que sejam nossos inimigos vão de lembrar de nós, então nós estaríamos existindo. Então já há um problema, uma contradição filosófica, lógica, nesta presunção aqui do Epicuro. Segunda inconsistência apontada pelo Olavo. O cosmos de Epicuro é um caos, onde galáxias e amebas, mundos e homens formam-se e desaparecem por acaso, ao bel prazer dos movimentos fortuitos dos átomos, guiados pelo clinamen. O clinamen é um conceito fundamental, né, que é a ideia de que esses átomos estão sempre se movendo, motivados por uma tendência a sair de estados de dor e ir para um estado de prazer. É o clinamen, essa tendência inerente ao movimento dos átomos. A tendência ao prazer do clinamen não teria nada de livre, mas seria fatalista nesse sentido. O homem vagando de erro em erro em busca do prazer. A saída é quando o homem desperta para a meditação filosófica. Então está aí a solução, né, que o Epicuro nos convida. Na prática do tetrafármaco, onde a conclusão final é de que o único alívio é a morte e o esquecimento eterno. O ciclo se fecha, do caótico vai e vem atomístico, movidos pelo clinamen, o homem atinge o sublime, sua definitiva extinção, sob a indiferença dos deuses, como nós vimos no capítulo anterior. Olavo destaca, nesse sentido, a consolação só pode ser o cemitério. Então aqui, um pouco do relato dessa primeira parte do capítulo 3, alguns fundamentos da ética do Epicuro, que, como vimos, não é nenhuma ética, ela é uma psicologia prática, ou um esforço de ser uma psicologia prática, que em seus próprios termos é absolutamente inconsistente. Ela é problemática, de modo que se levarmos ela a sério, consciente ou inconscientemente, nós teremos problemas profundos de percepção e vivência da realidade. E é aí que nós vamos perceber à medida que lemos isso, ou já vendo que essa base filosófica de Epicuro, chamamos de filosófica, ela está por trás de muitas coisas do que existe hoje no mundo, né? Na psicologia, no sistema de ensino, práticas que se usam em treinamentos, mesmo no mundo do ensino, no mundo corporativo, da educação, da imprensa, da cultura, em torno da nossa vida cotidiana. Que é meio permanente até. O hedonismo, que é quase meio... A filosofia do deboísmo, o né? deboísmo também, nos termos mais atuais. Good vibes. A good vibes acaba tendo essa base lá no Epicuro. Então, por isso que o Olavo está restaurando a discussão, né, que estava se passando em 1990, lá com o Peçanha, para mostrar que tem uma base tudo isso, filosófica, na história das ideias. Não é, na verdade, uma base filosófica, mas é uma base na história das ideias, que isso foi culminar
nos nossos dias. Próximo item aqui que o Olavo tratou no capítulo é o parágrafo que ele chamou Abolição da Consciência, que ele faz então uma análise aqui da prática do tetrafármaco. Esse tetrafármaco epicuriano, ele torna a existência tudo aquilo que se possa imaginar. Então, torna real e atual aquilo que sua mente conceber, acreditar, imaginar, sonhar. Basta nós pensarmos, acreditarmos que as coisas passam a ser efetivas. Eis aí a matriz cognitiva, né? E aqui eu percebi a própria ideologia de gênero que está ao nosso entorno hoje, né? A ideologia de gênero diz que você não é aquilo que, por exemplo, você biologicamente é constituído, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Você não é homem ou mulher pelos seus atributos biológicos, é aquilo que a construção social faz em você, ou você, com a força do seu pensamento, ou melhor, a força da sua vontade, do seu querer, você torna-se. A filosofia da linguagem que está fazendo esse começo desse trabalho, eles afirmam que isso é ser humano dentro da linguagem. Como assim? A base do pensamento, a base da teoria da filosofia da linguagem é que não existe ser humano sem linguagem. E você torna-se, então, justifica então, não é humano porque tu é humano. Porque tu tem as características físicas humanas, só porque tu tem consciência. Pois é, eles não tem linguagem. É uma espécie de eles abolem a realidade, mas eles abolem em boa medida a biologia, parece também, né? Ignoram como se a biologia não caracterizasse as coisas. Se ela fosse só um dos elementos. É só uma cultura que é E até irrelevante, né? É aí que entra Heidegger, entra Dilthey, entra que é muito popular nas universidades, o Gadamer. Isso é da linguagem, eu gostei. Que, aliás, tudo é uma information. Imagina, é só linguagem. Eu comecei a montar um artiguinho lá, assim, com o texto, com o tema As Viúvas do Sr. Sartre, né? Porque o Sartre que vem trazer isso, que a Simone de Beauvoir vem depois dizer que... ela que diz isso. É ela que diz. Não é menino nem menino. Isso. Pode escolher. Tu não nasce mulher e não... Como é que é? Não nasce mulher, torna-se mulher. É isso que até caiu na questão do Enem, isso daí. Ela afirma que tu não se nasce menino e não se nasce menino. Isso. São escolhas. É uma escolha. Mas vocês querem ver onde é que saiu isso aí? Isso aí é o seguinte, ó. O Sartre tem um texto que é a existência precede a essência. Essa é a base do texto dele. Tá. O que o Sartre coloca ali? Que para uma caneta existir, ela existiu antes em essência, ou seja, na cabeça do cara que criou ela, tá, como ideia, e depois ela passou a existir como caneta, que daí foi criada, né? Com a caneta é assim, com o ser humano do cristianismo é assim. Judaísmo. Deus pensou o ser humano e aí fez, né? Então tu primeiro vem a tua essência, aquilo que é pensado teu, e depois tu passa a existir, né? O Sartre diz que não. Primeiro, no caso do ser humano, tá? No caso da caneta ele até não, tudo bem, a caneta eu vou relevar. Mas no caso do ser humano, tu primeiro existe como ser humano. Aí depois tu passa a adquirir a tua essência. É tu que vai descobrir a tua essência. Não, a minha essência é ser o que eu quiser ser. A minha essência é ser um cavalo. Então eu vou ser um cavalo. Tá? Não, a minha essência é ser, sei lá... A essência é a potência. Exatamente. Tá? Então... a potência que ele quer. Exatamente. Então, vocês veem que é bem sutil e essa questão surge bem em cima da questão do próprio Heidegger e do Sartre, que faz essa... Tem um texto do Sartre que ele idolatra o Heidegger. Sim. Não pode falar tudo. Estudavam juntos ali na esquina. Ninguém nasce mongoloide, torna-se. Tá. Então, só essa consideração para ficar clara essa questão. Eu achei que era a Manuel Dávila que tinha inventado. Não, essa já Eu ia fazer um texto para quando ela veio e até comecei a bolar um negócio lá depois. Deixa essa questão do imaginar, o que você imagina existe, acredita, sonha, é o que existe e torna-se atual e real. Ela, por exemplo, aquele livro O Segredo, né, muito sucesso, eu não conheço isso aí. Tinha um colega que colocava um carro do DVD, colocava bastante. Ela tinha um carro na sala dela, na cooperativa,
se eu tenho esse mesmo na sala da minha casa, no quarto, porque eu quero ter um carro, então eu estou projetando. É isso, Pensamento positivo. E muito também aqueles livros fique rico, pense como rico e tal. Então a base está tudo. O pai rico, pai pobre eu gostei porque não me tornei rico e tal, mas evita que o cara faça um monte de burrada. Então esse livro eu acho que ele tem esse mérito aí, eu Ele recomendo. lida com conceitos práticos da economia. Isso, das finanças no caso, com conceitos Finança práticos pessoal. de finanças pessoais. Eu achei muito bom esse livro. Não me tornei rico, mas nem por isso o livro é ruim. Mas o cara aprendendo a evitar fazer um monte de merda, já tá válido, já tem mérito do livrinho. Mas esse pensamento de tu imaginar e depois criar, por exemplo, da cadeira, o Aristóteles também... Sim, mas aí entra numa questão assim, de uma filosofia, entra na filosofia prática do Aristóteles, ou filosofia poética, né, que eles chamam. Ele é diferente do que está. Pelo que pode ser criado. Aí entra aquela palavrinha, né? Tecnia. Porque o Aristóteles fala isso também, né? Para te criar uma cadeira, Inclusive, a economia é uma técnica humana. Imaginar ela, o que é. 4 peças Sim. e tal. Mas no caso do ser humano, tu vê como é que tu vai voltar nessa criação? Não tem um outro ser humano que pensou um ser humano e criou ele, entendeu? Aí fica essa questão aberta. Na verdade é o que querem fazer, né? É o que querem fazer, mas... Eles querem que tu acredite que seja. Chega assim, né? É. Tudo por controle político. Porque daí eles podem criar o ser humano que eles querem. Né? Claro. E enfiar a política que eles querem para o controle melhor das massas. O homem biônico ali do... O homem biônico do... Então, retomando aqui, essa ética do que tudo que tu imagina, acredita, torna-se efetivo, atual e real, quer dizer, nesse sentido, é a ética de Epicuro, através desse pensamento progressista fantástico, que torna real as coisas que você imagina, material, ele é que cria a física, daí que vem o ponto que se é o que eu penso torna as coisas reais, a física, a matéria, depende da ética. Sim. Do pensamento tetrafármaco do Epicuro, né? Então a física deriva da ética de Epicuro, ao inverso do que o próprio Epicuro imaginava. A ética e a física é ética, não, a ética, esse pensamento mágico de capaz de criar tudo aquilo, ou melhor, capaz de tornar real e material o que tu imagina, logo é ela que torna o mundo físico possível. Ou seja, daí vem aquela frase, é uma ética para hipnotizados. Melhor, uma física para hipnotizados. Eu penso, existe. Imagino, existe. Então, essa é um pouco ainda da relação da física de Epicuro com a ética, e mostrando que realmente é uma física insana, é uma cosmologia insana, é uma ética perigosa, subjetivista, e que vai ter as suas consequências se levada a sério. E olhando hoje, né, no conforto que nós estamos de olhar 2000 e tantos anos depois, a gente vê que realmente as implicações de uma tal ética levada a séria, ela é enlouquecedora. É uma coisa que hoje nós podemos perceber com maior facilidade. O quão insano é isso aí. Então eu, Olavo, para um pouco de examinar o Epicuro em si mesmo e tenta fazer uma análise, né, psicológica, um exame psicológico dessa inversão, da tua capacidade de pensar, é a capacidade de tornar real, efetivo aquilo que você pensa. Essa armadilha psicológica que permeia toda essa literatura de autoajuda e esses treinamentos de autoajuda e de livros motivacionais. Então o Olavo faz uma análise, né, primeiro do princípio, né, do fato do senso do real, né, aquela capacidade de perceber o que é efetivo, o que é possível, né, aquilo que vemos versus o pensamento e a imaginação. Uma coisa é aquilo que estamos vendo concretamente, outra coisa é aquilo que imaginamos. O senso do real é ter a capacidade de perceber que existe o que vemos e existe o que imaginamos, ou não existe o que imaginamos, mas apenas na imaginação. Então, há que se recorrer a essa intuição elementar básica do senso do real. Se nós perdermos isso, a gente vai cair em ciladas, ou acreditar em ciladas como a sugestão psicológica de Epicuro.
dá para fazer uma colocação aqui, só que talvez o que seja difícil é chegar no efetivo sem antes ter passado pelo possível. E o possível é, teoricamente, essa abertura de campo imaginário, que a gente forma, uma das técnicas é principalmente a literatura, né? Tu abre campo imaginário, forma possibilidades ali dentro daquele campo imaginário, para depois saber qual deles... Qual vai ser o real. Exatamente. Entendeu? Então, quem pula esse termo e já vai direto para o efetivo, sem passar pelo possível, não consegue fazer essa abertura. Ele faz, é uma abertura muito estreita. Ele não consegue ver o lado, né? As outras possibilidades. Exatamente, as outras possibilidades. Se essa é a melhor, Exatamente. melhor, pior. E essa questão até da própria abertura, ela melhora uma questão até da própria tolerância tua com aquelas coisas que tu... Com os fatos. Exatamente, com os fatos, né? Com o que a pessoa tá querendo fazer com a vida dela. Então tu consegue dar uma orientação melhor, né? Às vezes para uma pessoa que às vezes fechou, né, naquele campinho dela ali, não consegue abrir. Não abriu mais. Tu falou uma percepção que eu tive com a minha curta experiência com literatura, ainda iniciante, que é tolerância com muitas circunstâncias da vida, que a literatura, se você usar ela de acordo, né, não ler e esquecer, e continuar sendo a mesma pessoa em termos de percepção, que pode acontecer, né? Tu lê, mas a tua percepção está lá engessada, imutável, aí não adianta. Mas tu rememorar as circunstâncias que a literatura te oferece nas narrativas, e tu, diante de certas circunstâncias da vida, tu, poxa, mas... Tu consegue abrir mais abrir, calma. A situação que tu está vivendo tem 300 livros igual. Ou pior. E aí você reabsorve tudo as só tuas tudo, circunstâncias. É aquilo que eu estava falando antes do que significa inteligência. É tu saber aproveitar a tua leitura ou as tuas experiências de vida, a experiência de vida dos outros, para que tu possa tomar decisões. E as decisões são sempre éticas. E aí vem a riqueza e a importância da literatura, porque as experiências de todos os outros, a gente não tem acesso a todas elas. A gente tem a experiência um pouco da mulher do cara, de um amigo muito próximo, da mãe, do pai. Ou gênios como Dostoiévski. Quer dizer, não, o ponto é o nosso acesso às experiências dos outros tem um limite, muito menor do que o que a literatura nos oferece. Então, a literatura que está aí à nossa disposição o tempo todo, ela é um repertório de possibilidades muito maior do que a gente vai ter na vida, né? Então, aproveitamos isso. Você que é um pouquinho informa, só para nós conversar depois. Por isso que eu acho assim, um barbarismo pessoas fazerem direito com 17 anos e se formar e nunca ler um livro de literatura, porque elas vão julgar situações e pessoas que elas nunca viveram. Elas não têm capacidade. É que elas são operadoras do direito. Operadores do direito que não tem. Termo desgraçado, né? Não, mas ele é bem adequado ao modo como você está falando. Tem juízes fazendo isso hoje. Mas daí por isso surge aquelas não tem compaixão, o DNA não deu. O pai não. Porque nenhuma mesa, psicologia humana. Nenhuma mesa. O cara fica trancafiado lá estudando para passar no concurso. Aí sai aquelas coisas absurdas, decisões absurdas que tu lê que não tem lógica. Exatamente. Eu fiz uma anotação antes de encerrar a questão do Epicuro ali, né? Que o Olavo vai dizer que é a abolição da intuição, da diferença, da capacidade de diferenciação. Não sei quem é o autor, não tive tempo de pesquisar, que é dissonância cognitiva, em termos que se usa para isso. Que em música a palavra dissonância tem um sentido muito claro, que são acordes que quebram o ritmo normal das coisas, a harmonia normal das coisas. Que é uma das acusações que se fazia para o jazz no início, né? O jazz é todo sincopado, quebrado, então... Ele é dissonante. Ele tem, segundo uma linha de pensamento, a finalidade de mesmo do marxismo, que é destruir a cultura. Mas ele destrói a capacidade de sentir coisas com sensibilidade. Já ouvi. Mas o jazz da década de 20 a 50, hoje o jazz tem jazz fusion, que eles chamam, que os caras já, né, a criatividade dos músicos consegue reverter um pouco, às vezes, esse processo. Tem jazz bonito de se ouvir, mas tem jazz que é bom, Miles Davis, todo mundo idolatra. Bom, é punk. eu
É a mesma coisa que eu vi de Purple e Led Zeppelin. Me deixam assim, tenso. Né? E a função é essa. Porque o rock pesado tem essa Ela tem função. Perfeito. Objetiva. Tem Até porque em música a gente está no plano da arte, né? E a arte tem essa função. Sim. O rock também, o rock é a fusão do jazz. Mas é o uso para, né? É remédio. Então tem um fármaco. Esse da dissonância cognitiva é o Leon Festinger, de Nova York. Fastinger, se escreve? Festinger. Festinger, no caso. O que é o inicialmente desenvolvido, depois de repente foi usado por outros sentidos. Então, seguindo aqui, dessa distinção que o Olavo clama para nós, né, o senso do real, esse senso do real acaba sendo esquecido, deixado de lado por muitas filosofias, princípios filosóficos, sobretudo, como estamos vendo aqui, o Epicuro, que está sendo tratado como pai dessa filosofia de que esquece o senso do real. E aí Olavo diz, nossos atos interiores só tem como testemunhas nós mesmos. Então ele está clamando ali a importância, né, da confissão, da sinceridade e da autoconsciência moral, que começa, né, com a clareza dos nossos atos interiores, que nós somos os únicos testemunhas, as únicas testemunhas desses atos interiores, que é necessário que nós tenhamos consciência e façamos esse exercício de autoconsciência. Não devemos mentir para nós mesmos. O testemunho sincero de si para si é a primeira e indispensável condição do conhecimento objetivo. Então, quer dizer, senso do real, sinceridade interior, conhecimento objetivo. Então, o Olavo começa a depurar um pouco essas ferramentas que está à disposição do nosso intelecto e que nós devemos usá-las. Então, o Olavo começa a botar aqui algumas precauções. Se a gente parar para pensar, esses são os fundamentos da verdadeira ciência. Perfeito. Ou seja, o cientista está realmente sincero em desejar resolver o problema, ele não está querendo malear ele. Além de descobrir a verdade. Ele quer descobrir a verdade, ele quer resolver um problema. Né? Seja um problema intelectual, um problema prático. Técnico, alguma coisa. Porque a ciência moderna ela chegou num nível que ela abstrai a realidade, recorta um pequeno recorte de um sisteminha abstrato e analisa aquilo e diz, bom, aqui é a verdade, é isso que interessa, né? Quer dizer, abstraiu o mundo, a realidade e analisou uma ficção, por exemplo. O César Lattes, sobre a física especificamente, ele era contra a física negativa. Ele afirmava que ele chamava assim de elucubrações. Ou seja, invencionistas. Perfeito. Toda a vida acadêmica é pautada muito nisso aí, nessa ciência, desse ciências humanas. Esses dias eu estava mostrando com o Alessandro e eu disse, esse é o problema das humanas, elas estão em crise, mas estão em crise porque elas querem, né? Eles estão fazendo ficção, eles não estão olhando para a realidade que está ali exposta. E é difícil isso porque, que nem na minha história, a gente emerge no mundo da economia, da ciência econômica, da sociologia, da filosofia, da história. Tu acaba, nem é da história, é até a sociologia, digamos ali, é só um ferramental técnico-analítico de supostas realidades que é um simbolismo, que é uma linguagem só. A sociologia em especial está invadindo todas as outras áreas. A geografia virou uma sociologia, a filosofia está virando uma sociologia, a história tem análises sociológicas, né? e é darwinismo social. E a realidade... Ou seja, é suposta... Vamos transformar a cidade, que nem o cara esse, o PT ali, o Haddad, né? Quis impor as ciclovias lá, que estava dentro da cabeça dele, ele não analisou o impacto que ia ter real, né? Não importa o real para eles. Eles querem impor o mundo imaginário. É que o real ele tem uma questão de, para eles, né,
de status quo, de conservar. Sim, Exatamente. Eles têm que quebrar E eles têm que quebrar. Então, na cabeça deles é isso, entendeu? A situação real, concreta, é o status quo, então nós temos que quebrar isso. Não é para melhorar, é para destruir. É para destruir. Então tem que trocar por outra coisa. Isso, a eles têm que... perversidade revolucionária que move eles. A palavra transformação A revolução transformar permanente. constante transformação. Eu transformei isso aqui num copo, daqui a pouco eu vou transformar num vaso e não importa. É o vir a ser, né? Não é. E sempre esquecendo o E anterior. a gnose por trás de tudo isso aí. Então, Olavo pontua: o desenvolvimento da autoconsciência será a base não somente da conduta moral, mas da objetividade do conhecimento. Então, aqui claramente o Olavo está colocando toda essa discussão da ética, está criando os pressupostos de consertar uma discussão sobre a ética, né? Está totalmente diferente daquilo que o Epicuro entendia e tratava como ética, que é aquela ferramenta técnica do tetrafármaco. O Olavo tem o real e tem meios de acessar o real e de usar o intelecto como uma ferramenta adequada para isso. Aí eu cito aqui: a admissão da verdade sobre si mesmo precede a admissão da verdade sobre as coisas. Enquanto Epicuro diz que tudo que tu imagina, pensa, sonha, torna-se material no mundo, né? Então é realmente esquizofrênico uma ética como Epicuro a propugna, e o Olavo está agora aqui tentando restabelecer uma discussão sobre a ética, uma apresentação sobre a ética baseada na sinceridade, na verdade, no senso do real, como método de precaução para estabelecer uma viabilidade ética. A possibilidade do conhecimento objetivo depende de um compromisso interior com a verdade e a coerência. E aqui também entra outro elemento fundamental, que é o senso do real, o conhecimento objetivo, que é a responsabilidade que o indivíduo tem que ter perante aquilo que ele percebe, que ele interage. Então, a coisa começa a ficar séria, né, para nós. E aí tem aquele famoso mote do Platão: verdade conhecida é verdade obedecida. Então, imagina se tudo aquilo que... aquela sugestão ética de Epicuro, né, que está no Seixinoe, você falou, né? Eu quero um carro, está no segredo, está por trás de toda essa questão. Eu quero um carro, eu não tenho um carro, vou pensar e tornar isso real, né? Quer dizer, se eu quero um carro é uma verdade, eu vou começar a obedecer um princípio que ainda não é verdade. A ideia deles, me parece, né, e o segredo, ele tenta se embasar nessas teorias e elucubrações da física contemporânea, que cria a teoria das cordas, que são mundos paralelos, bem ao modo ocultista, né? Como se tivesse o mundo dos demônios ali e o dos santos aqui. Tu está forçando o universo, como se o universo te obedecesse, como se tu fosse Deus. Né? Exatamente. Sois deuses. Exato. É que esse é o lema. Está lá em... como é que é aquele clássico do ocultismo, que é o Conde de Saint-Germain? Eu sou eu. Existe agora. Diz que ele existe, foi visto em céu. Ele era um grande economista, um grande agiota, qualquer coisa parecida. Tentei descobrir se ele existiu como pessoa. Era um monte de respostas. É incrível isso, né? Como as premissas do Epicuro levam a nós a coisa cultiva. Essas loucuras total. Mas Né? eu estou olhando hoje, sob o ponto de vista da Guerra dos Anjos, vamos dizer assim. Que nós estamos no meio dela. Nós somos o motivo. Perfeito. E nós estamos sob essas influências. E os caras caem em qualquer... E sob esse ponto de vista, o mundo anterior a Cristo já existia, já pertencia a essa guerra. Cristo veio para tentar dar um fim nela, ou para dar um fim nela, que é como se a serpente cortou a cabeça, mas continua... Sim. Ou dar um aviso, né? Ou pelo menos dar o sentido... Foi jogado no abismo. Mas a serpente, quando tu mata uma cobra, ela fica esperneando, porque tem a ação reflexa no organismo da serpente. Cristo veio para restabelecer o próprio sentido dessa perdição no qual a gente está inserido. Né? Não é a partir de Cristo que a gente tem a possibilidade de se salvar? Antes não tinha.
Para o costume, sim. Era diferente. Acho que Mas não acho que não entendi. É, que deve entrar Não, na não, questão não, sacrificial e tal. Nós Eu fazendo não sacrifício, tenho nós noção somos para a gente aprofundar isso, para a gente dar uma... Esse é o grupo Para perceber que existe existe uma relação com uma série de coisas. domingo do culto que tem que discutir isso. Olha só, retomando aqui, a verdade conhecida é verdade obedecida, né? Então, senso do real, sinceridade interior, desenvolvimento da consciência moral, verdade, portanto, verdade conhecida é verdade obedecida. E aí eu pontuei o seguinte, mas isso não é fácil e o homem, por mais consciente disso, pode cair. Então, saber que verdade conhecida é verdade obedecida, a toda hora a gente está sujeito a deslizar, por mais que a gente tenha essa consciência. E uma coisa que faz com que nós corremos esse risco é a liberdade humana. A nossa liberdade é de tentar acertar, descobrir a verdade, acertar, mas infelizmente a possibilidade do erro está toda hora no nosso redor. Então, há um fator que impõe esse risco constante, a liberdade humana, que nos permite escolha e, portanto, nos coloca em risco o tempo todo. O risco de desobedecermos a verdade, mesmo que seja nossa conhecida. Aí tem aquela célebre frase que diz que saber é poder. E quando nos dizem isso, é sempre como um insight, né? Saber é poder, saber é poder. Eu discordo absolutamente dessa frase, porque, ou no máximo ela é parcialmente correta, porque não basta saber para você ter poder. Você tem que ter poder, tem que saber e cumprir com a verdade que a sabedoria, que o saber te impõe. Por exemplo, uma coisa trivial, eu não devo comer doces e carboidratos se eu quiser emagrecer ou manter peso. Eu sei disso. Todavia, todo dia depois do almoço eu como um sorvete e após a janta eu como um chocolate. A técnica do conhecimento também. Oi? Tu sabe, mas tu tem que fazer, né? Exato. Então, quer dizer, saber é poder? De forma alguma. Cumprir com a sabedoria é poder, na melhor das hipóteses. Mas o saber em si mesmo não vale nada, bem avaliado. O que adianta eu saber que eu não devo comer sorvete e chocolate durante o dia? Se eu faço isso por qualquer razão, que seja por nervosismo, por ansiedade, por ser indisciplinado, etc, etc. Então, o saber em si mesmo não é poder. Há sempre muitos meios de fugir da verdade. Um número excessivo e costumeiro desse desvio, né, ou seja, um arranjo oportunista acaba produzindo uma neurose. Então, veja bem, quando nós começamos a fugir da verdade, mentir para nós mesmos, tornar isso um hábito sistemático, isso pode nos conduzir a uma neurose. Por quê? Justamente porque nós vamos passar a viver numa realidade paralela, completamente mentirosa, falseada, porque nos convém. E isso muitas vezes nos convém. Como, por exemplo, eu não estou conseguindo parar de comer o maldito sorvete de chocolate todo dia. Eu estou pesando 90, 120, 130 quilos e sei que tenho que parar com o negócio, mas meus sentidos não me permitem. Então eu arranjo desculpas racionais ou não. Claro que esse é um exemplo trivial, só que na vida... Usamos uma expressão aqui, que é o continente da alma suporta muitas possibilidades de desviar da verdade. Sem dúvida. E é a liberdade que nós temos de correr riscos, de tomar decisões. E de burlar a própria verdade. Burlar. Busca da verdade. Burlar é o exercício da nossa liberdade. Do livre-arbítrio. Então a gente está toda hora sujeito ou até estimulado a burlar essa verdade porque nos satisfaz. E muitas vezes é justamente em busca de uma satisfação aquela mais imediata, e a gente acaba optando por ela e não seguindo com disciplina um caminho de dor, né, de sacrifício, mas que nos conduz à verdade. Aí o Olavo cita aqui, o sempre citado, o professor dele, o Rose César Miller: neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Mentir para si é esquecer a verdade
E neurose é esquecer o esquecimento. Na neurose, a mentira transforma-se num sistema, num programa que se multiplica. O psicanalista serve para remover a montanha de entulho que você usou para cobrir a verdade. Então aqui fala diretamente com muitas ações, atitudes que a gente toma na nossa vida, né? E geralmente é porque é o caminho mais fácil, né? Caminho mais fácil, mais prazeroso. É mais que me veio quando eu li esse trecho aí, um ditado que a gente ouve desde os avós da gente, que quando comentam sobre os caras que roubam e fazem sacanagem, nunca se dá bem economicamente, né? Prefiro dormir com a cabeça no travesseiro. Então, sempre que tu inventa uma mentira, lá na frente ela vai ser descoberta, tu vai ter que perverter ela e tentar dar uma arredondada para ela novamente continuar persistindo. E aí o cara que entra numa neurose está sempre pensando em manter a mentira. Manter uma mentira é um custo mental muito grande. É absurdo. Né? Todos nós já fizemos isso em algum grau. Sim. Né? E manter uma mentira é terrível. Isso é a vida. Tu está sempre criando uma nova... Uma trama, né? Tu tem que criar um novo elemento que não existia no quadro. Para compor a realidade. É que nem o Stalin lá apagando os caras que depois ele mandava matar. As fotos. As fotos. Tirou o Trotsky. Tem uma foto, tem um livro que tu fala do Stalin, que daí tem 4 carinhas. Ele mais 3. Só isso aí. Vai apagando. Agora só sobrou só ele. Isso é a vida psicológica do Raskolnikov, Crime e Castigo, Sim. Dostoiévski. Mas essa questão dos sonhos ali, eu não entendi muito bem. Porque daí o sonho é... O tecido de eufemismos que pode O ser sonho pode ser qualquer coisa. Né? É que o sonho é desconexo. O teu pensamento... Ele não tem uma explicação até da sua origem, ninguém achou. Então, tu sonha coisas que, bom, Tem nada a ver. tu tá sonhando que tá aqui, de repente, tu já tá com outra pessoa lá na Inglaterra. Ele foge da realidade palpável. Tu não voa, tu não viaja. Isso não é real. Isso é imaginário. Ou seja, não é no mundo da física. E nem mesmo da metafísica. Né? Também nós não somos capazes dessas coisas. Ele é imaginário, ele é criativo. Né? Só que o sonho é uma criatividade, vamos dizer assim, independente. Né? Mas ali que ele fala, por exemplo, que pode servir para amortecer ou desviar o impacto das verdades indesejáveis. Tem alguma coisa a ver o sonho com a mentira? É o que a psicanálise tenta justificar a função do sonho. Eu acho que é mais tipo um alívio para tu chegou na realidade, tudo que é jeito, alguma coisa É tu que pensar, a outras realidade não. dói. A realidade dói. Você Tem apaixonou que por alguém parar. que não é apaixonado por ti. Sei lá, pô. E ela vai lá e diz na cama, não quero nada contigo, cara. Como é que vai amortecer a dor dela? Com fantasia. Tomar um trago. Não traga. Tentar fugir da realidade. Quer ver uma Ou coisa? seja, fugir da verdade. E aí tu toma um trago, agora eu estou exercendo a realidade, estou na verdade, né? Escuta sertanejo, né? Fica amigo de todo mundo, E Paga pra todo mundo. é uma amizade fantástica. fica rico. Ah, é fácil. Depois da 1h30 da manhã tu é milionário. Tu quer ver uma coisa? Tu não guarda muita coisa na memória consciente, né? Tu guarda mais na subconsciente, né? E no sonho, quando tu entra em sono mais profundo, teoricamente o teu acesso é maior ao subconsciente. Então tu acaba vivendo coisas que estão lá naquele E tu enxerga subconsciente. coisas que tu não quer ver. Exatamente. E é o sonho que permite isso, né? A tua vida normal, o consciente geralmente não, assim, tá querendo escapar daquela coisinha ali, entendeu? Escapar da dor. Ele quer escapar da dor, deixa aí, deixa quieto aí. Mas o teu subconsciente não. Lá no subconsciente tá tudo. Se tu tá mentindo, se tu não tá mentindo. Aí é uma questão de que o ser humano ele tem algumas coisas básicas como animal, né, tirando a parte consciente. Porque comer depende comer, caçar para comer, beber para se manter vivo e dormir. Daí tá com o bucho cheio. Fazer um sexo às vezes. Mas aí faz parte da reprodução, né? É instinto por reprodução, no Isso. mundo animal. Isso. Não no mundo humano. No mundo humano já é desejo. Não. O instinto que às vezes te leva a Né? tomar. Mas o ser humano básico é esse que vive na favela, lá, morto de fome, e mesmo assim não vai trabalhar. Ele vai roubar para comer, não importa como. É o ser humano primitivo. O Vinícius
Ulisses lá matou um leão, tá lá devorando o leão, chega alguém com um tacape, puf, mata ele para dentro. O leão, não o Ulisses. Seguindo aqui então, mentira alivia porque economiza a psique o esforço de suportar um desequilíbrio temporário. Não há consciência moral nem conhecimento objetivo sem algum sofrimento psíquico voluntário. É o que nós estávamos falando, né? A fuga da realidade, ela é movida porque a gente tem alguma solução fácil e imediata, movida pelos sentidos mais imediatos. A história do sorvete diário, chocolate diário, mas eu sei que isso não é o caminho certo, eu sei que para emagrecer eu tenho que fazer isso e aquilo. Então, saber não é poder, e para eu poder eu vou ter que passar por algum desconforto de forma voluntária, consciente. As 3 condições que perfazem a autoconsciência moral: sinceridade, objetividade no sentido de conhecimento objetivo e não subjetivo, imaginário, e responsabilidade. Ou seja, quando você respeita o mote platônico, verdade conhecida é verdade obedecida, você está exercendo a sua consciência moral plenamente. Quando escapa a esta responsabilidade, está na mentira. E ela é a causa primeira de todas as neuroses. Falou, Matheus, beleza? Um abração. O áudio depois tu me manda lá para fazer o vídeo. Vai travar, depois a gente bota. Dá uma paradinha.